Saudações, queridos alunos, estudantes e inscritos, fazendo aqui mais um vídeo para este canal, agora comentando sobre circuito elétrico misto. É um vídeo sem roteiro, ok? Eu quero fazer, na verdade, um complemento ao estudo de circuito elétrico, complementar ao que foi mostrado anteriormente. Mas que fique bem claro, então, que para poder comentar a respeito de circuito elétrico misto, é essencial que você tenha entendido o estudo das características do circuito em série e do circuito em paralelo que foram feitas no vídeo anterior. Isso por quê? Porque o circuito misto, ele não é um circuito novo, ele é apenas um circuito que vai condensar, juntar as características dos dois circuitos anteriores. Bom, sem mais delongas, vamos estudar o nosso circuito misto. Primeira característica. É preciso que você olhe para esse circuito e você identifique visualmente que ele de fato é um circuito misto. Então vamos fazer esse estudo juntos. Isso aqui é um circuito misto. Para que você tenha certeza, eu preciso que você faça o que fizemos no vídeo anterior. Vamos lá. Partindo aqui da bateria, nós temos os elétrons passando. Nesse ponto que é um nó do circuito, os elétrons se dividem por dois caminhos. Bom, se o circuito elétrico tem dois caminhos ou mais, você deve se lembrar que isso é uma característica do circuito elétrico em paralelo, ok? Dois ou mais caminhos para a passagem da corrente elétrica. Acontece o seguinte, que quando essa corrente elétrica se divide por este caminho e por este caminho, neste caminho aqui, você vai ter os elétrons passando pelo primeiro resistor e pelo segundo resistor. Quando dois resistores estão ligados em sequência no mesmo caminho, isso é uma característica do circuito em série. Os resistores estão ligados em sequência, um após o outro. Então aqui você já mata a charada. Você consegue perceber claramente que o circuito apresentado nesta atividade, ele já tem característica do circuito em série e também do circuito em paralelo. Isso o torna obrigatoriamente um circuito misto, ok? Feito isso, então, vamos agora para o estudo das características desse circuito. Eu coloquei aqui no nosso circuito chavinhas para poder estudar as características dele separadamente e também em conjunto. Vamos lá. Esse circuito que agora está funcionando, é fácil você perceber que é um circuito em série, ok? Único caminho para a passagem da corrente elétrica, haja visto que a corrente elétrica aqui por cima não está passando. E aqui neste caminho que está funcionando, neste ramo do circuito, nós temos dois resistores ligados em sequência. A gente já fez esse estudo na aula anterior. Nós temos 0,45 amperes chegando, 0,45 amperes saindo e a mesma corrente elétrica passando por cada um dos resistores. Ok? Ok. Nesse circuito também já estudamos a tensão elétrica. Os 9 volts da bateria, 4,5 volts são aplicados em cada um
dos resistores. Certinho? Muito bem. Tá aqui então para relembrar esse estudo que a gente fez na aula anterior. Ótimo! Então aqui a gente tem um circuito em série funcionando. Acontece que quando eu ligo essa parte do circuito, agora eu tenho dois caminhos para a corrente elétrica. E aí então esse circuito em série, com essa nova possibilidade da corrente elétrica percorrer o circuito, nós temos então um circuito em paralelo. Série, paralelo, então esse circuito ele é misto. Bom, a nossa brincadeira, portanto, é estudar nesse circuito, ok, as suas características, em especial com relação à primeira lei de Ohm, beleza? Bom, vamos lá então. O que a gente vai fazer? Aplicar a nossa primeira lei de Ohm. Vai ser R igual a U dividido por I. E lembra que daqui a gente precisa tirar outros resultados, ok? A gente vai precisar, às vezes, desse resultado aqui, que a gente já fez na aula anterior. Tensão elétrica é resistência vezes corrente, e se a gente precisar do resultado da corrente elétrica, basta trocar ela de posição com o R, ok? Beleza. Então, essas três equações serão utilizadas. Simbora então, turma. É o seguinte. Quero saber no meu circuito qual é a resistência equivalente. Vamos pensar então dessa maneira. Qual é a resistência total ou resistência equivalente? Deixa eu explicitar aqui os resultados que a gente tem. 9 volts, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms. Ok, igualzinho lá no circuito, né? 10 ohms para cada lâmpada, 9 volts para bateria. Então vamos lá. Como que eu vou calcular a resistência equivalente se o meu circuito ele tem todas as características do circuito em série ou em paralelo? Você vai ter que dividir esse circuito nas suas análises correspondentes. Então vamos aqui. Se a gente analisa o circuito em série, qual é a nossa resistência equivalente? O circuito em série é esse daqui, certinho? A gente vai ter duas lâmpadas de 10 ohms. Como que você vai fazer essa resistência equivalente? A resistência equivalente do circuito em série vai ser igual à soma das resistências individuais. Isso daqui vão ser 20 ohms. Espero que esteja tudo bem até aqui. Essa mesma conta foi feita lá no circuito em série do vídeo anterior. Pois bem, o que isso quer dizer? Calcular a resistência equivalente significa para nós que nós vamos conseguir reescrever o nosso circuito trocando essas duas resistências por uma única resistência. Da seguinte maneira, vou fazer aqui o circuito sem régua para que você consiga entender o que a gente fez matematicamente. Esse circuito que está desenhado à esquerda, ao calcular a resistência equivalente do circuito em série, significa que eu peguei essas duas resistências
vamos chamar aqui de R1 e R2, eu troquei por uma resistência equivalente em série, que dá um total de 20 ohms. Por isso a ideia de equivalência. As duas resistências desta parte do circuito em série equivalem a uma resistência de 20 ohms. Então olha que interessante, eu estou redesenhando, remodelando o meu circuito, fazendo com que as duas resistências se comportem como uma só, de valor total 20 ohms. Certinho? É fácil você perceber agora que ao fazer essa análise, esse circuito, ele é um circuito em paralelo. Um caminho para a passagem da corrente elétrica, dois caminhos para a passagem da corrente elétrica. Colocando os resultados aqui, isso aqui é a resistência número 3 de 10 ohms. Ok? Que a gente não mexeu nela. Então, nós temos aqui um circuito em paralelo com duas resistências. E aí, para finalizar o cálculo da resistência total do seu circuito, você agora precisa fazer a análise agora daquilo que sobrou do seu circuito, que é o circuito em paralelo. No circuito em paralelo, você vai fazer a soma dos inversos da resistência. Então vamos lá. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre o R equivalente em série, que você trocou, mais o 1 sobre o R3. Aqui eu quero comentar com você o cuidado que você precisa ter na ordem do raciocínio que a gente está fazendo. Quando você analisa esse circuito misto, é muito importante você fazer essas duas resistências em série primeiro. Sabe por quê? Porque não é possível dizer que essa lâmpada R2 está em paralelo com R3 e você fazer o cálculo da resistência aqui em paralelo e depois trocar essas duas lâmpadas que estão em ramos, caminhos diferentes, estando em paralelo com essa. Ou vice-versa. Não faz sentido você analisar essa lâmpada com essa, fazendo a conta em paralelo, e depois você vai colocar elas como em relação a essa lâmpada R2. Então, perceba como é óbvio. Talvez nem tanto, né? A minha fala não foi feliz. Perceba como faz mais sentido você analisar essas duas lâmpadas R1 e R2 primeiro em série, você troca essas duas por uma resistência de 20 e a certeza de que essa nova resistência equivalente está em paralelo com esta que você não mexeu. Certinho? Feito isso, então, vamos lá continuar a nossa análise. Pois bem, analisando o nosso circuito, então, a gente vai ter 1 sobre a resistência equivalente do nosso circuito, vai ser 1 sobre 20 mais a outra resistência, que é 1 sobre 10. Bom, existem outros jeitos de você fazer essa parte do exercício, tá? Eu só estou comentando desta maneira porque quero aproveitar para relembrar com você como que você vai reduzir esses denominadores para um mesmo denominador, ok? Coloca ambos os valores lado a lado, passa um traço do lado, começa dividindo pelo menor valor que não seja o 1. Ambos os números são divisíveis por 2. 10 dividido por 2, 20 dividido por 2, 10. E 10 dividido por 2,
5. Um dos valores ainda é divisível por 2, portanto, vamos dividir por 2 novamente. Esse valor dá 5, esse não divide, então eu vou copiar. Número primo. Então agora o nosso novo resultado ele é apenas divisível por 5. Então 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. E agora a gente tem aqui o nosso resultado, ok? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Isso significa que o novo resultado a qual a gente vai colocar o nosso fator comum aqui no denominador é o 20. E como que eu vou fazer agora com o processo matemático dessa operação? A gente vai fazer da seguinte maneira. Sempre esse número do denominador divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Por exemplo, 20 dividido por 20 vezes 1. 20 dividido por 20 dá 1. E 1 vezes 1, 1. O sinal aqui mantém. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 1, 2. Isso significa, então, que o inverso da nossa resistência equivalente que estamos calculando é quanto? 3 sobre 20. No entanto, como a gente quer o valor da resistência equivalente, eu preciso inverter os dois resultados. Então vamos lá. A minha resistência equivalente, invertendo esse resultado, é o mesmo que aplicar a inversão do outro lado também. Então, 20 sobre 3. Agora sim, a gente tem o nosso resultado esperado, né? Perceba que a gente caiu numa dízima periódica, né? 20 dividido por 3, como é um número par dividido por ímpar, vai dar aí 6,66, 6,67, ok? Vamos colocar aqui só uma casa decimal. Pronto, assim tá ótimo. Resistência sempre medido em ohms. Eu tenho, portanto, essa resistência equivalente, que seria a resistência que substitui todo o circuito e que se comporta, que pode ser desenhado dessa maneira, né? Uma resistência só, tá aqui a nossa bateria, tá aqui o nosso circuito equivalente do circuito misto. O que é importante você entender? Que ao fazer toda essa análise matemática, esse circuito que estou te mostrando, ele é equivalente a um circuito cuja resistência tem este valor. Certo? Beleza. Isso é a ideia de equivalência. Vamos estudar mais características aqui do circuito. A gente precisa entender agora como que a gente vai aplicar os outros resultados aqui nas partes do circuito. Vamos fazer isso agora? A mesma análise que foi feita lá no circuito em série e em paralelo. Vamos supor, por exemplo, que o seu exercício, ele pediu qual é o valor da tensão elétrica no primeiro resistor, qual é o valor da tensão elétrica no segundo resistor, qual é o valor da tensão elétrica no terceiro resistor. Pois bem, essa tensão elétrica, como você lembra dos nossos estudos, o U
é igual ao valor do R vezes o valor da corrente. Mas como eu quero saber no primeiro resistor, é o valor dele vezes a corrente que passa por ele. O 2, tensão elétrica no segundo resistor, é o valor dele vezes a corrente que passa por ele. E a tensão elétrica no resistor 3 é o valor desse resistor vezes a corrente elétrica que passa por ele. Então, fica esperto, querido aluno, porque em situações em que você está lidando com essa primeira lei de Ohm, pode ser necessário que você recorra às características lá do circuito. Lembra que se a gente está chamando isso de resistência 1, resistência 2 e resistência 3, é necessário você lembrar que a resistência 1 e a 2 elas estão em série. E nós fizemos essa conta. A corrente elétrica que passa na primeira lâmpada é igual à corrente elétrica que passa na segunda lâmpada. Ok? Ok. Mas se você não lembra, ó, essa conta ela já está feita. É uma característica do circuito elétrico em série. Característica 4. A corrente elétrica é a mesma em todo o circuito. Quanto que vale a corrente elétrica? A corrente elétrica que a gente calculou é a tensão do circuito dividido pelos 20 ohms, que são a resistência equivalente das duas resistências em série. 9 dividido por 20, 0,45 amperes. Então, sabendo dessa característica do circuito em série, como que fica essa tensão elétrica? Aí pressupõe que você sabe fazer aquela conta lá e que com os mesmos valores, essa corrente vale 0,45. Então, querendo saber o valor dessa tensão elétrica, você vai lá no cantinho do seu caderno, confere a corrente elétrica, que é U dividido por R. Esse U é o U do circuito, 9 dividido por 20. Aí você faz lá a conta, dá 0,45 amperes. Olhou no circuito em série, viu que as duas resistências U1 e U2 estão em série, então essa corrente e essa precisam ser iguais. E aí você continua a sua conta. Por que eu estou te falando isso? Porque essa conta que a gente está fazendo aqui agora, ela depende de você fazer antes essa continha, que dá esse resultado aqui, tudo bem? Então aqui a gente tem 0,45 e aqui também, como está em série, a gente tem os 10 ohms dessa lâmpada vezes o 0,45, certo? Então aqui a gente vai ter 4,5 volts e essa tensão é 4,5 volts. Fechado? Beleza. Aqui o nosso raciocínio foi bem conduzido através da lembrança daquilo que é o circuito em série. Mas e a tensão elétrica na lâmpada 3? A tensão elétrica na lâmpada 3, você vai precisar de ter um cuidado especial. Isso por quê? Quando você vai analisar essa terceira lâmpada, esse cara daqui, ó, a gente precisa saber o valor da corrente elétrica que está chegando aqui, certinho? Pois bem, como que eu faço então para saber o valor dessa corrente elétrica? A corrente elétrica que passa nessa lâmpada vai ser determinado pela primeira lei de Ohm. Então você vai lá no cantinho do seu caderno, já que você precisa do valor dessa corrente elétrica para fazer essa conta, você vai lá no cantinho do seu caderno e escreve: corrente elétrica é o quê?
U daquele resistor dividido por R. Quanto que é o U desse resistor? Bom, aí você vai ter que ir lá no seu circuito e lembrar da característica do circuito em série. Perceba que esse dispositivo ele tem os seus polos ligados diretamente no polo da bateria. Polo negativo ligado pelo fio aqui. Esse outro polo ligado no polo positivo. Então eu sei, analisando a forma de ligação desse dispositivo, que aqui nós estamos ligados em 9 volts. Olha lá, ó. A gente tem 9 volts da nossa pilha ou bateria, e quando eu faço essa medida aqui, 9 volts. Então olha como isso é uma habilidade visual. Você olhando para a forma com que o circuito está ligado, você consegue descobrir alguns valores. Nessa situação, como os polos do meu dispositivo estão ligados diretamente nos polos da bateria, os 9 volts que ela fornece estão sendo aplicados aqui no meu dispositivo. Então volta lá na sua conta e aí você vai poder descobrir que se esse dispositivo está ligado em 9 volts e eu sei que a resistência dele são 10 ohms, dividir um número por 10 é andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Eu sei que 9 amperes são aplicados naquele circuito, naquela parte do circuito. Então, sabendo que esse 0,9 amperes é a corrente naquela parte do circuito, a gente consegue já fazer essa continha aqui, ó. O valor da resistência daquela lâmpada 3 é 10, a gente multiplica por 0,9 e então essa tensão elétrica é 9 volts. Olha como o resultado ele confere exatamente aquilo que dá lá na primeira lei de Ohm. A gente faz a matemática, a gente verifica a sua aplicação e de fato aqui tem 0,9 volts passando, tá? Tanto de um lado quanto do outro. A do voltímetro a gente já fez, pronto, 9 volts aplicado, 0,9 de corrente elétrica. Beleza? Beleza. Então, eu já consegui calcular os 3 valores de tensão elétrica. E, por tabela, a gente já conseguiu calcular todos os valores de corrente elétrica no circuito. No circuito elétrico em série, são 0,45 amperes. No circuito em paralelo, a corrente elétrica é 0,9 amperes. Sabe o que o exercício pode te perguntar e que seria muito interessante e fácil de você obter? De você informar qual que é a corrente elétrica total do seu circuito. A corrente elétrica total vai ser exatamente a corrente elétrica que passa no circuito em série, somado com a corrente elétrica do circuito em paralelo. Volta lá no seu circuito. Se a corrente elétrica que passa no circuito em série é 0,45 amperes, e você vai ter aqui do outro lado do seu circuito essa corrente neste nó se juntando com a corrente de 0,9 amperes, então a nossa corrente elétrica total que percorre o circuito está exatamente neste ramo. 0,9 com 0,45, a gente tem uma corrente elétrica total de 1
1,35 amperes, certo? Ótimo. Então aqui nesse circuito, turma, nós conseguimos estudar qual que é o valor da resistência equivalente do circuito. Esse é o circuito original. Este é o circuito com a resistência em série reduzido para uma resistência de 20 ohms. E esse circuito que equivale a esse foi reduzido a um circuito equivalente total. Ok? Pois bem. Se a gente aplicar a primeira lei de Ohm nesse circuito, a gente vai ver que os resultados obtidos são exatamente aqueles que nós obtemos ali no final do exercício. O que eu estou dizendo verbalmente para você? Se a gente vier aqui e aplicar U igual a R vezes I, a gente vai ter então que U é igual. Quanto que é o valor da resistência equivalente do meu circuito? 6,67 vezes a corrente elétrica do circuito, 1,35, ok? Bom, se a gente fizer a multiplicação aí desses fatores, 6,67 multiplicado por 1,35, olha lá, 9 volts. Então, quer dizer que nesse circuito aqui, a tensão elétrica total é 9 volts. Exatamente aquilo que a bateria fornece. Tudo bem? Essa sobrinha que tem aqui é exatamente aquilo que eu disse no vídeo anterior, de forma errada, que às vezes a simulação dá um errinho, né? Então, como a gente está pegando a nossa dízima periódica e reduzindo ela só para 2 casas decimais, esse fatorzinho aqui eu vou desconsiderar, tá bom? Mas vamos lá, aqui tá tudo certinho, tudo bem? E se eu quero saber o valor da corrente elétrica no meu circuito, eu sei que essa corrente elétrica é a tensão elétrica aplicado dividido pela resistência. Então, 9 volts é aplicado nesse circuito, a resistência é a própria resistência equivalente, 6,67 ohms. Então, essa corrente elétrica dividido por 6,67, 1,35 é exatamente o valor da nossa corrente que percorre o circuito. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero muito que você perceba que os resultados que a gente obteve para o nosso circuito equivalente, com essa resistência total, obedece também àquilo que a gente obteve para as análises individuais do nosso circuito, tanto na parte em série quanto na parte em paralelo, quando a gente teve que analisar as correntes. Tudo bate, pessoal. Maravilhosa a natureza, certo? Bom, eu acredito então que com essa análise feita até aqui, você tenha compreendido melhor, que eu tenha conseguido te auxiliar com maior segurança nos estudos aqui do circuito em série, paralelo e misto, ok? Passando aqui por todos os nossos estudos, né? É isso que geralmente pode ser cobrado basicamente sobre a análise desses circuitos. Evidentemente, os exercícios que vocês vão resolver têm diferentes valores, mas então só muda a matemática, o resultado daquilo que você vai fazer em outros circuitos, porque a análise ela é muito semelhante. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Agradeço mais uma vez a sua atenção e a sua paciência. Espero que eu tenha conseguido colaborar com seus estudos. Qualquer dúvida, deixe um comentário que eu faço questão de responder.
Obrigado pela sua paciência. Não precisa se inscrever, não precisa dar like. Forte abraço, a gente se encontra num próximo vídeo.